Às vezes, a geografia física pode parecer uma grande inimiga de quem vai fazer o vestibulinho ETEC, mas a verdade é que não precisa ser assim. Então, pensando nisso, hoje eu trouxe para você uma questão desse assunto para que você consiga entender mais ou menos como que esse lado da geografia tende a aparecer na prova da ETEC e saiba como resolver. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a tua aprovação na ETEC. E hoje, justamente por isso, eu vim trazer aqui a questão número 1 do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2012, que é uma questão de geografia física. Não sei se você sabe, mas a geografia se divide em duas partes. Tem a geografia política, também chamada de geopolítica algumas vezes, e a geografia física. Enquanto a geografia política se debruça mais em assuntos voltados para as questões humanas, então a sociedade, a economia e até mesmo a própria política, a geografia física é mais voltada aos aspectos biológicos, digamos assim, ao solo, relevo, hidrografia e assim por diante. E é sobre isso que é essa questão. Então, para que fique mais fácil de você entender, até porque, como eu sempre falo por aqui, a resolução comentada é uma parte importante na tua estrutura de estudos, eu vou compartilhar aqui agora a minha tela junto com você, para que a gente veja junto a questão e consiga chegar à resposta dela, ok? Bom, então vamos aqui agora à questão número 1 do vestibulinho ETEC segundo semestre de 2012. Essa é uma questão de critério de desempate C1. O que significa isso? Significa que é uma questão que ela exige de você conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, para que você resolva essa questão. Ou seja, é uma questão que você tendo conhecimento, você consegue chegar à resposta, tá bom? Então, ao longo da resolução aqui, eu vou explicar para você algumas coisas em relação a esse tema, para que você consiga resolver melhor essa questão. Então, vamos lá agora ao texto dela. Para a geografia física, as cidades são construções humanas inseridas na interface litosfera, hidrosfera, atmosfera. Para melhor organizar e planejar as cidades, é necessário conhecer a dinâmica natural da região. Ou seja, o que o texto quis dizer para a gente é que existe uma dinâmica natural naquele espaço, naquele ambiente, e a cidade é uma inserção, né, humana ali, é como se fosse invadindo aquele espaço natural. E aí, para que elas funcionem melhor, então, para evitar problemas urbanos e assim por diante, é importante que você conheça a dinâmica natural. Ou seja, todas as características que foram colocadas aqui para a gente nessa espécie de diagrama que tem aqui na questão. Então, tem o solo, tem o ar, tem o clima, água, vegetação e relevo. E aí as cidades, então, estão inseridas no meio disso tudo, né? Agora vamos lá. Levando-se em consideração o meio natural e o espaço geográfico das cidades, é correto afirmar que: alternativa A impermeabilização de grandes áreas do solo pode ser uma das formas de evitar as enchentes, pois facilita o escoamento das águas superficiais para os rios. B. Os rios de planícies são retificáveis com a finalidade de ceder suas margens para a construção de avenidas e evitar enchentes e transtornos para as cidades. C. Os rios de planícies têm a vantagem de que podem ser usados para a construção de hidrelétricas, gerando energia para as cidades ao seu redor. D. O relevo é capaz de influenciar a dinâmica climática de uma cidade, pois quanto maior for a sua altitude de uma região, menor será a sua temperatura. E E. A retirada da vegetação original para a construção e ampliação da cidade não altera as condições climáticas da região. Então, vamos ver aqui qual a alternativa correta. Vou pegar minha caneta para conseguir marcar aqui junto com você, ok? E é o seguinte, a alternativa A é uma fake. Por quê? Porque ela fala pra gente que a impermeabilização, ou seja, basicamente o asfalto, tudo que a gente coloca na cidade, acaba evitando as enchentes, quando na verdade é bem o oposto disso. Essa impermeabilização do solo impede que essa água, na verdade, acabe entrando no solo. E isso acaba fazendo com que a gente tenha mais enchentes, tá bom? Então, não pode ser a alternativa A. Daí a alternativa B fala que as planícies, né, têm rios que são retificáveis, mas na verdade os rios não foram feitos pensando na cidade, eles já existiam. A cidade, como o próprio texto fala pra gente, foi inserida naquele ambiente ali, né? Então a B também não pode ser, tá bom? Daí a C fala que os rios de planície têm a vantagem de que podem ser utilizados para a construção de hidrelétricas. Isso é uma mentira. Por quê? Porque os rios que normalmente são mais usados para hidrelétricas são os rios de planaltos. E por que
isso? Porque eles conseguem fazer aquelas quedas nesses rios, entende? Então, nesse caso, também é uma mentira aqui, tá bom? Não são os de planícies que são mais utilizados para hidrelétricas, e sim os rios de planaltos, né? Que eles têm aquela diferença ali no solo, diferença de altura e assim por diante. E a alternativa E fala pra gente que tirar a vegetação para ampliar a cidade não altera a condição climática. Olha que absurdo, né? A gente sabe muito bem que as árvores, as plantas fazem o processo de fotossíntese. A fotossíntese ela acaba interferindo, tá, na qualidade do ar que a gente tem, e a qualidade do ar, de sua vez, né, também por certa vez, acaba alterando as condições climáticas, tá bom? Acaba alterando toda aquela atmosfera, enfim, e sem contar todos os outros benefícios, né, que as árvores têm. Então, tá mentindo também aqui, tá? Na verdade, infelizmente, é preciso retirar a vegetação muitas vezes para ampliar uma cidade, né, grandes cidades principalmente, mas isso é sim prejudicial, tá bom? Prejudicial para as condições climáticas, prejudicial para o meio ambiente e, consequentemente, para nós, porque nós estamos inseridos nesse meio ambiente. Então, a alternativa que nos resta aqui é a alternativa D, de Daniela, que fala que o relevo é capaz de influenciar a dinâmica climática de uma cidade. Pois, quanto maior for a sua altitude, menor será a sua temperatura, realmente. Então, o relevo, ele tem essa relação com a altitude, né? Altitudes mais altas, mais baixas e assim por diante. E isso, por sua vez, tem relação com a temperatura e também tem relação com as plantas que vão se desenvolver melhor naquela região, ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa D nessa questão, por todos esses motivos que eu falei para você aqui ao longo da resolução. Certo? Então, essa é a resposta da questão número 1 do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2012. Bom, agora que você já viu então a resolução dessa questão, já entendeu o porquê da resposta dela, é a sua vez de mostrar pra mim que você gosta de vídeos desse tipo. Então, clica no botão de gostei que tem logo abaixo do vídeo pra eu saber que você gosta quando eu trago pra cá algumas resoluções comentadas, porque como eu já falei pra você, isso é muito importante pro vestibulinho, tanto que quem é meu aluno da ETEC Power tem resolução comentada em todas as aulas, e também se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Ah, e se quiser me acompanhar em tempo real, para ter notícias em primeira mão também em relação ao vestibulinho, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela pra você. Super abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!